O que a neurociência tem a ver com aprender a ler cartas? Tem tudo e eu vou falar para você nesse vídeo aqui, tá? Então, primeiro de tudo, presta atenção. O que eu vou falar é importante e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ai, Rosiliana, eu pensei que para aprender oráculos eu tinha que ter dom. Não, gente, o dom é a facilidade de aprender, é a capacidade de aprender. Ai, mas eu não preciso ser vidente, médium, paranormal? Não. Você tem que tomar uma decisão, colocar foco, decidir e ir aprender. É só isso. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Então, que fique bem claro isso, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que você que é o oráculo, tá? Tarô, baralho cigano, runas, borra do café, espelho, agulhas, são ferramentas que você vai utilizar para fazer uma leitura. Mas se você não tiver a habilidade, né, da tua comunicação, o teu entendimento, o teu sentir das cartas, as cartas vão ser só cartas. O oráculo, que a gente chama de oráculo, vai ser só uma ferramenta sem utilidade. Presta atenção, presta atenção. Você é o oráculo. Compra lá o tarô. Se você não estudar, se você não aprender a ter uma oratória, se você não expandir o significado, aquilo vai ser o quê? Só papel com alguma figura. Fui clara com você? Então, primeiro de tudo, entenda isso, tá? E agora eu vou falar da neurociência, que tem tudo a ver. Eu sempre falo para os meus alunos, tá, que oráculo é vida. Porque toda pessoa que vai se consultar com você, ela traz uma história, geralmente uma dificuldade, algo que ela não está enxergando, um caminho que ela quer entender, uma resposta para dar segurança ou tirar ela de algum apego, alguma dificuldade, tá? Então, quando você vai falar com uma pessoa, a tua obrigação básica é entender um pouquinho de cada coisa. Eu sei, gente, que uma vida só não basta para a gente aprender tudo, né? E a gente não vai se colocar no lugar de um médico, de um advogado, né, de um psicólogo, de um especialista em contabilidade ou qualquer outra especialidade se a gente não é. Mas o básico do básico a gente tem que entender. A pessoa quer ser um bom oraculista, mas não sabe conversar. Não sabe discernir as ideias, o raciocínio lógico, né? Aí chega na hora de ler as cartas, o que acontece? Ah, eu sei o significado da carta, mas eu não sei como juntar, eu não sei como falar com a pessoa. Isso não tem nada a ver com o significado de carta, tem a ver com a habilidade que você vai desenvolver. E eu quero aqui mostrar para vocês que quando a gente entende, né, como o básico da neurociência funciona, né, a gente consegue usar as nossas qualidades que já nasceram com a gente a favor do nosso aprendizado. É a mesma coisa, você tem uma Ferrari, né, comprar uma baita de uma TV, um baita de um celular e não ler o manual, não saber como funciona. E quando a gente, presta atenção, você mora no teu corpinho há quanto tempo? Você não faz ideia do que serve para quê, né? Como que a tua mente funciona, como o teu cérebro funciona. E muitas vezes fica fazendo o quê? Dando murro em ponta de faca. Quer aprender que nem se aprendia no século passado, né? E aí era chamado de burro, era chamado de ignorante, de incapaz, fazia um bullying com você na escola, não era assim que acontecia? Por quê? Simplesmente porque a gente não tinha as informações que a gente tem agora. E quando a gente utiliza isso para fazer a leitura das cartas, a gente vai além de decorar significados de cartas. Eu vou repetir. Quantos anos você estudou na escola normal? Todos os dias você ia 4 horas no mínimo por dia. Hoje, quando você pega, quantas coisas você se lembra que você aprendeu naquela época? Porque se decorava e fazia a prova, né? Então a gente não usa a nossa capacidade. E quando a gente entende como funciona o nosso cérebro, a gente vai usar o quê? Ações, comportamentos coerentes para facilitar esse aprendizado. É mais ou menos por aí. Você vem com uma ferramenta maravilhosa que é o teu cérebro, que tem a memória ali dentro, né? Que tem também a conexão com todas as outras coisas do universo, vistas ou não vistas, palpáveis e não palpáveis, e você está limitado no dia a dia sem saber qual é a forma que você aprende melhor. Como o seu cérebro funciona, como armazenar as informações e principalmente como você acessar na hora do necessário. Você está ali, você sabe o significado da carta, mas não está lembrando, está embolado, não acessa, não vem as palavras. Por quê? Porque geralmente você decora de forma errada.
tá? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue usar tudo isso a nosso favor, tá? Então, olha bem para a situação que você se meteu, né? E por que está com dificuldade de fluir aí, tá? Então, vamos lá, gente. Quando você né, decide ler os oráculos, você já está trabalhando com o seu cérebro na decisão, no teu comportamento, de que energia, né, com vivacidade você vai entrar nisso. Ah, eu vou ter que aprender a orar, não é assim que você faz? Que nem arrumar a cozinha lá. Ah, eu vou ter que arrumar a cozinha. Assim, desse jeito, você não vai arrumar. É a mesma coisa para aprender. Mas se você fala, eu decido, eu tenho um propósito, eu tenho como, eu quero fazer isso, você já está mandando informações no seu cérebro para ele achar um jeito de você realizar aquilo. Olha só que coisa interessante, né? E aí a gente também faz o nosso backup. Você sabia que todo dia a gente faz backup? O computador nada mais é do que uma imitação do funcionamento do cérebro. Gente, hoje a gente tem milhares de informação de forma acessível para a gente entender como funciona. Tá? E por isso que eu desenvolvi o protocolo, gente, o protocolo 100% significado das cartas. Por quê? Porque a gente vai usar esse conhecimento de neurociência para que você armazene aquela informação de forma a aprender, a sentir, que você possa acessar esse aprendizado de forma eficiente, fazendo um raciocínio lógico, que seria a conexão das palavras com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está sentindo, que está reverberando ali na energia, na informação do teu cliente, né? E tendo a fluidez. Por que trava? Muitas vezes tem processo energético, ok, mas muitas vezes é simplesmente porque você não desenvolveu a capacidade do aprendizado, a capacidade de fazer um raciocínio lógico, juntar as cartas, as informações, né? A capacidade de uma oratória, de saber fluir a situação, né? E tem muita gente que acha que ler cartas, ler oráculos, é só saber significado e tiragem. Isso é uma parte e não precisa ficar sofrendo para isso. Isso é o primeiro passo, tá? Mas não adianta você decorar 4 palavrinhas. Ah, essa carta significa isso, aquilo, outro. Eu tenho ali as palavras-chave, mas na hora não vai por essa questão. E quando a gente consegue, né, a informação e a gente faz de uma forma eficiente o uso, o conhecimento da neurociência, a gente consegue, né, ter essa facilidade no aprendizado. Gente, pelo amor dos Deus, tem gente que compra curso e não consegue aprender, o curso está lá vitalício, que adianta vitalício se ela não consegue achar qual é a ferramenta que vai se adaptar ao jeito que ela é, a qualidade de vida que ela tem ou que ela não tem, né? E com a forma de aprendizado, porque cada um também aprende de uma forma. Uns aprendem mais vendo, outros ouvindo, outros escrevendo, né? Então tem todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração. E eu sempre falo, gente, a gente precisa ter conhecimento básico de como é a biologia, até para conversar com o nosso cliente. De um pouquinho de neurociência, há diferenças biológicas entre homem e mulher, como se processam os sentimentos na gente, há diferença do emocional, porque tem gente que põe todo o problema como espiritual. Não é espiritual, é emocional ou é mental. Presta atenção, né? E aí passa a informação errada, dificulta a vida da pessoa. Mas o que eu quero falar aqui é que a neurociência tem tudo a ver com o nosso aprendizado, com a nossa memória, com a nossa oratória e com a nossa fluidez nas cartas. E eu tô te chamando, né, para conhecer esse protocolo, para você parar de fazer curso. Chega até o final do curso, às vezes até frustrado, às vezes até consegue aprender alguma coisa, mas não consegue o que? Acessar a memória, não consegue fluir, fica naquela indecisão, será que é positivo, será que é negativo, né? Será que é aquilo mesmo, como é que eu vou responder aquilo, trava, tem medo, frustração, insegurança, tá? Então quando a gente entende esse processo e a gente aplica num protocolo, a gente vai de uma forma tranquila, de uma forma leve e de uma forma que aprende, que tem eficiência. Se você gostou e fez sentido o que eu falei para você, vai aqui em algum lugar, clica aí, tá? E entra no grupo Rosa Holística, tem aqui, ó, na descrição. No grupo eu passo todas as informações e a gente vai ter em breve, né, as inscrições para o protocolo 100% significado das cartas. E o que quer dizer isso, né? Você aprender literalmente a memorizar o significado, mas não ficar chapado. Não, porque você vai expandir aquelas cartas, aquela combinação de cartas para
infinitas perguntas que teus clientes vão trazer para você, tá? Então, memorizar o significado, expandir o significado e especificar o que a pessoa está falando, com segurança, sem chatice e de forma definitiva, porque ninguém aguenta, né, gente? Pelo amor dos deuses, tá? Então, vai lá no link da descrição, entra lá no grupo Rosa Holística e a gente vai se falando. E não esquece, se fez sentido para você, dá um like e se inscreve no canal. Até mais!